Vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio da Inês, nossa amiga de Portugal, de Porto. Ela diz o seguinte, ó. Olá, Marco e pessoal. Eu tenho andado a atualizar o meu portfólio e gostaria de saber a tua opinião se estará pronto para trabalhos em estúdio de videojogos / outsourcing. Já trabalho como freelancer de concept art e ilustração há 8 anos, mas a demanda não é muito e gostaria de trabalhar com uma equipa mais a longo prazo. Será que eu preciso de projetos mais direcionados ou estudar algo mais em específico? Eu gosto de criar tudo que seja estilizado e colorido, explorar ideias e pintar, o que cabe em muitos tipos de projeto e estilos, então às vezes é difícil escolher uma direção. Eu adoro Fire Farm e Zelda. Arte mobile também é interessante para mim. Todas as dicas e ideias são bem-vindas. Obrigada e um abraço. Um abraço. Vamos lá pro portfólio da Inês. Então, avaliação de portfólio. Acho que faz tempo que a gente não conversa sobre portfólio, né? Vamos lá. Primeiro, vou dar uma olhada no que você tem produzido. Isso foi de uma semana atrás. E isso é de um projeto mesmo de jogo. Muito fixe. Ó. Projeto de mobile. Ah, que legal. Thumbnails. Prancha bonitinha também de apresentação. Poliglota? É, tô estudando, pessoal, Duolingo. Muito fixe. Nossa, que projetaço. Ele é enorme. Nossa, ficou muito bonitinho isso aqui. Capa de livro. Postado há 6 dias atrás. Uhum. Pois. Mandei mais uma, chat. Ah, que legal. Ah, esse é bem mais antigo, né? Tá misturado. Aquele tem acho que 2 ou 3 anos e esse aqui tem 2 meses. Pedro. Nossa, muito legal esse aqui também. É bem variado mesmo, né, Inês? Caramba! O seu portfólio, pelo que eu tô vendo, ele é perfeito para estúdios pequenos. Estúdios mais indie. Ele é perfeito, porque você faz de tudo um pouco, né? E com uma qualidade muito boa. Pontos super positivos. Eu adorei as apresentações do seu projeto. As pranchas estão muito bonitas, estão simples, com um design elegante, sabe? A apresentação de tudo que você fez, muito bem feito. Com um design bonito mesmo, sabe? Então, parece que... Eu não sei se é proposital, né? Mas parece que você fez todas elas com o mesmo estilo, que é muito bom. Você manteve uma identidade visual pro traço ao longo do projeto. Tem uma variedade muito interessante de estilos também. Você vai para um certo realista estilizado e você
vai pra um cartoonizado, tipo esse aqui, que é bem carinha de editorial. Tudo no universo de mobile, mas você transita bem entre estilos, o que é muito bom. Tipo, você faz bem esse estilo e você faz bem aquele outro estilo mais simples também, né? Mais estilizado, com simples no sentido de pintura mais chapada. Suas cores são muito legais. Eu acho, apesar da galera ter falado da questão dos cenários e tal, que os cenários estão muito legais, eu acho que o ponto fraco, se eu puder mencionar uma coisa de ponto fraco, seria os cenários mesmo. Eu acho que os cenários, eles estão deixando um pouco a desejar em questão de qualidade, tanto quanto você faz pros personagens, sabe? O cenário desse jogo estilizado, ele funciona super bem. Aqui, eu gosto da variação que você faz de uma cor mais flat, e a outra você coloca linhas, mas quando você precisa fazer um cenário um pouco mais complexo, eu sinto que você pena um pouco ainda. E até várias das suas imagens você acaba evitando fazer cenários complexos, né? Eu não sei se é isso que você gostaria de fazer. Você não precisa necessariamente estudar cenários, mas com certeza você... por exemplo, esse projeto aqui, apesar dele ser um projeto muito interessante para mobile, principalmente por essas partes que funcionam de forma isolada, eu acho que quando você junta tudo, por exemplo, nessa imagem aqui, eu acho que cai um pouco a qualidade, sabe? E eu gostaria muito de ver você explorando um pouco mais desses elementos, porque até para empresas outsourcing, é muito necessário artistas que consigam fazer um pouquinho, sabe, um pouquinho de tudo, com bastante qualidade, o que o portfólio demonstra, que faz bem, mas nessa parte de cenário dá uma caída, entendeu? Então, se você puder estudar, por exemplo, um Blender, saber mexer com o Blender para você criar uma estrutura para desenhar por cima, para trazer essas cores que são super bonitas que você faz para um ambiente um pouco mais tridimensional. Talvez fazer até algum curso mesmo, algum curso até mais completo, para que você conheça outras engines. Então, não só ficar ali no Blender, mas conhecer Godot, Eu acho que Godot é interessante por causa dessa questão dos estúdios indie, né? Mas você ter conhecimento de engines, até para você poder montar ceninhas em 3D, seria muito legal para você trabalhar no mercado de jogos. É um conhecimento que não é extremamente necessário para você trabalhar nesse meio, mas é algo muito legal se você quiser uma vaga e melhorar, né, e subir na carreira como ilustrador ou concept artist, porque aí você vai conseguir dialogar diretamente com as equipes que integram, né, a arte com o jogo, sabe? O Afonso tá colocando aqui, ó, Godot e Unity. Muitos estúdios indie também usam a Unity, né? Então é uma coisa interessante para você pensar. Mas eu começaria a colocar um pezinho no 3D, porque muitos jogos, acho que a maioria hoje em dia, pelo menos que eu entre em contato na minha bolha, todos eles pedem esse conhecimento do 3D. Não são tantos jogos que ficam nesse universo 2D. Eu adoraria que tivesse mais, mas pelo que eu vejo de demanda mesmo de trabalho, geralmente vai mais para um caminho 3D, sabe? Então, você pode fazer o curso do Blender sem frescura só para você pegar essa facilidade, mas eu faria pensando em melhorar os seus cenários mesmo, tá? Então, se possível, voltar a estudar um pouco de perspectiva vai ser muito bom, porque pintura mesmo, você tá mandando super bem. Eu adoro esse projeto aqui, achei ele super, super bonito. E uma coisa só que eu acho que seria importante não só para cenário, mas para esses projetos aqui, ó. Eu vou abrir um editor de imagens agora só para mostrar algumas coisinhas sobre acabamento, tá? Então, por exemplo, nessa imagem da moeda, eu sinto que daria para melhorar um pouco o acabamento dessa pintura, tá? Da mesma forma que também daria para melhorar o acabamento daquele outro cenário que eu tava falando. Esse aqui eu achei que ficou muito legal, tá? Mas eu acho que esse outro aqui deixa um pouquinho a desejar. Ixi, cadê? Aqui, esse aqui. Em questão de acabamento mesmo, tá? Esses aqui. Por quê? Eu acho que o jeito que você pinta não tá errado, tá? Mas eu sinto que acaba fazendo com que as coisas percam bastante a forma. Eu acho que até nessa aqui daria pra mostrar melhor o que eu quero dizer. Eu acho que você acaba pintando de uma forma
usando muito a transparência do seu pincel. Então, dá uma verificada se esse botão aqui, ó, ou algum parecido no editor de imagens que você está usando, se ele não está ligado, ou com muita sensibilidade na tablet. Porque eu acho que não é tão interessante você pintar com muita transparência, sabe? Eu acho que é importante você ter alguma solução um pouco mais definitiva nas suas pinceladas, ao invés de você ficar fazendo muitas pinceladas para resolver uma forma teoricamente simples, tá? E quando eu digo que essa aqui perdeu forma, é porque se você olhar, a gente não tem muito o entendimento de que isso aqui é um cilindro, porque em questão de valor, a gente tem uma pintura um pouco lavada, sabe? Então eu vou dar um exemplo aqui do que eu tô querendo dizer, ó. Talvez deixar a forma um pouco mais evidente de cilindro aqui nesse tronco. Poderia ser uma solução. E aí nessa parte de sombra, até tirar um pouquinho de informação. Não precisa de tanta informação em todos os lugares. Olha de longe, principalmente. Tá vendo como ela parece um pouquinho lavada e um pouco flat? Isso aqui seria um exemplo. Ó. E aí, sobre o acabamento, eu acho que é muito legal essas texturas que você fez, mas é legal saber aonde colocar textura também. Então, nesses casos, eu colocaria a textura mais nas transições de luz e sombra do que pintar obrigatoriamente em todas as partes do seu objeto, entendeu? Então, definir uma posição para sua fonte de luz é muito importante antes de você começar a pintar. E aí, ó, a textura mesmo, ela vai aparecer na transição da área iluminada para a área de sombra. Sempre, tá? Sempre. Isso sempre vai acontecer. Com mais evidência, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma textura que está na transição de luz e sombra. Saca só. Porque é um plano, é como se fosse a espessura dessa casca, é um plano que está virado para sua fonte de luz, ele está inclinado para sua fonte de luz. Então a gente poderia trazer um pouquinho de partes iluminadas, ó, que vão gerar o efeito de textura. E essa parte inferior você poderia até colocar um pouco de verde também, para fazer a luz voltar. Eu vou até colocar um lighting. Não, vamos... acho que um overlayzinho, talvez. Só pra gente experimentar o negócio. Ó. Entendeu a diferença? Reforçar um pouco a sombra, tira um pouco de informação na sombra. A textura não precisa estar em todo lugar e eu colocaria essa textura na transição de luz e sombra, pensando em planos mesmo, né? Quais planos estão sendo iluminados e quais planos estão em sombra. E em questão de acabamento, eu tentaria utilizar, se você conseguir colocar isso no seu workflow, eu tentaria utilizar um pouquinho mais de Pen Tool, essa Pen Tool aqui, ou da Lasso Tool, para você criar algumas transições um pouco mais duras, porque eu sinto que desse jeito que você está pintando, e eu acho que quase todas as pinturas têm isso, tá? Elas acabam ficando um pouquinho esfumaçadas. E aí que eu quero voltar aqui nessa moeda. Do jeito que você está pintando, e eu percebo isso que eu tô falando, ó, principalmente porque eu consigo visualizar várias mini pinceladas aqui, ó.
Eu consigo ver que você usou um pincel pequenininho, desse tamanho que eu tô pintando aqui, ó, para fazer algumas transições que, sinceramente, elas não importam muito pro contexto geral da peça, ó. E elas acabam deixando tudo meio esfumaçado e sem definição das edges de transição, ó. Tá vendo? Ó, essa transiçãozinha aqui, ó, que tem uma leve transparência, tá vendo? Isso me denuncia que o seu pincel era transparente. E, de novo, não tem problema você pintar com um pincel transparente. Pra mim, o problema é só a gente perder um pouco dessa noção do todo, sabe? E ficar com um pincel muito pequenininho numa coisa que não precisava mesmo disso. Eu, particularmente, gosto desse efeito Painterly que você buscou aqui. Mas esse efeito Painterly, eu acho que ele provém de outras características que não sejam um pincel pequeno ou transições pequenas de valor, tá? Essa noção de Painterly, ela vem de marcações maiores e mais evidentes. E aí, eu quero te mostrar um projeto muito legal da Yara. Mas esse projeto da Yara aqui é muito legal para você pegar alguns macetes desse efeito Painterly. Ó, saca só. Eu não sei se você consegue perceber, mas no contexto geral, não é necessário micropinceladinhas, entendeu? A gente precisa de variação de valores e variação de cor, principalmente na mudança de planos ou para reforçar algum contraste. Então a gente consegue dar uma olhada aqui, ó. Em vez de fazer micropinceladinhas em tudo, você deixa essas pinceladas maiores, ó, para transição de claro para escuro. Aí você gera o mesmo ruído que você estava gerando naquele exemplo da casca da árvore que eu mostrei lá atrás. Na casca da árvore, lembra que eu falei que a textura vai aparecer na transição de luz e sombra? Aqui é a mesma coisa, ó. E esse efeito a gente encontra mais na transição de luz e sombra, ó. Aqui também, entendeu? Você pode deixar umas marcações, mas olha como elas são muito mais intencionais em uma mudança de plano, por exemplo. Que aqui era mais claro e aqui é mais escuro, entendeu? Ó, aqui tem uma mudança de plano. Tem esse plano superior e aí ele vira um plano frontal. Nessa transição, você pode fazer uma marcação mais evidente. A mesma coisa aqui, ó. Tem um plano aqui e ela cai um outro plano para cá. Então, vem uma marcação de pincelada nessa transição, porque quando você muda de valor, você indica a mudança de plano para o seu observador. A mesma coisa aqui, ó. Tá brilhante aqui porque aqui a gente tem um plano e ele muda de plano para cá. Sempre que você tiver essa mudança de plano, aí você pode reforçar algumas pinceladas nisso. Na moeda, tá vendo que você faz isso, eu acho que pouco excessivamente, ó. Tipo aqui, em várias coisinhas, mas é uma superfície plana, não precisava fazer tanto disso, saca? Aqui eu acho que já foi muito melhor, por exemplo, né? Aqui já foi muito melhor. Esses machucadinhos também são legais de colocar. Mas todas essas outras pinceladas que acabam gerando um efeito de esse esfumaçado, um efeito meio de uma sujeira rolando, não é tão interessante para o acabamento da pintura, né? E se você puder trazer aquela ideia que eu falei de, por exemplo, uma lasso tool, uma seleção, né, ferramenta de seleção, ajudaria bastante a você enfatizar essa mudança de plano no seu acabamento, ó. E tentar deixar valores mais limpos mesmo, no geral, sabe? Vamos supor que você quer fazer uma transição de plano aqui, ó. Vamos fazer. Isso é até um jeito, é um macete para você pintar mais rápido, né? Aqui de novo, vamos fazer uma mudança de plano, só para não precisar ser tudo reto, ó. A gente faz uma mudança de plano. E aí eu vou voltar um pouquinho de brilho para reforçar essa mudança de plano, para reforçar o contraste. Ó. Essas marcações ainda são marcações grandes. É porque aqui eu tô num elemento menor da cena, né? Pode reforçar o contraste aqui. Sacou? Acho que aqui é a mesma coisa. Toda essa parte aqui poderia simplesmente
ser algo um pouco mais simples. Não precisa de tanta variação, tanta oscilação de valores. E aí, por exemplo, se isso aqui fosse uma textura da moeda, um buraco, aí acho que valeria a pena até trazer essas mesmas cores da parte de cima. Ó. As mesmas cores, não precisa variar tanto. Entendeu? Acho que são essas coisinhas que não vai fazer uma grande diferença, porque é o que eu falei. O que vai fazer uma grande diferença na sua carreira mesmo agora não é apenas isso, tá? Eu acho que é mais você aprender outras ferramentas, coisas que as pessoas usam na área de jogos. Se isso aqui fosse um carocinho, agora se fosse o oposto, se fosse um buraco, a gente poderia fazer o contrário. Que nem eu mencionei lá do Blender e tal, beleza? Manter a espessura aqui também seria legal com a Pen Tool, ó. E aperta Ctrl Enter para transformar a Pen Tool em uma seleção, né? Isso nesse editor de imagens, tá? Vocês podem utilizar qualquer outro editor de imagem. Aí dá pra reforçar, porque aqui tem uma mudança de plano, a gente reforça um pouco o contraste, ó. Olha como fica um pouco mais sharp. Se você quiser criar uma outra transição suave, eu recomendaria de novo usar a Pen Tool e talvez colocar uma outra transição intermediária. Tipo isso aqui. Não sei se... Acho que não ficou com a cor certa. Acho que poderia ser uma cor mais escura mesmo. Tipo isso aqui. Acho que fica com um acabamento mais bonito, sabe? E mais profícia também. Então, no geral, pincéis maiores, tentar fazer uma pintura um pouquinho mais limpa. Ó, esse outro projeto da Yara. Acho que também dá pra ver bastante dessas coisas que eu falei. Das texturas. Olha como as áreas que são mais limpas, né, de uma cor só, olha como elas são super simples, não precisa de muito, entendeu? Você só vai colocar essas texturas e pintar mesmo, passar o efeito Painterly, onde você vai ter algum vinco, mudança de plano mesmo, textura, sacou? Elas são realmente limpas, elas são quase um soft brush. Não precisa ser soft brush, mas pelo menos um pincel maior, para não ficar micro detalhe. Sabe por quê? Até uma última coisa, só para falar. Porque, especialmente você tá pintando uma moeda. E se você usa o pincel muito, 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 muito pequeno, a gente perde a noção da escala das coisas. Então, em vez de você fazer detalhes muito micro, tipo esse aqui, tenta fazer coisas maiores, ó, tipo esse. Porque senão a gente perde a noção da escala. Que tamanho que é essa moeda? Eu não sei, eu não consigo entender. Entendeu? Então pensa nisso também quando você for fazer. Isso aqui eu acho que valeria a pena repassar rapidamente, tá? Trazendo mais contraste. Até essa parte de baixo que poderia estar mais escura. Ó, tipo assim. Beleza?
Dá pra ir bem mais escuro, ó, com bem mais contraste, que nem eu tava fazendo aqui em cima. Certo? E a mesma coisa aqui, né? Que eu tava falando, acho que tem a ver essa questão do contraste também. Tá um pouco tímida. Traz forma pras coisas, traz sombra. Você só vai ver forma das coisas quando você enxerga a diferença de luz e sombra. Se você não tem diferenciação de luz e sombra, aquilo fica flat. Aí a gente não tem tridimensionalidade na pintura, tá bom? Inês, é isso. De novo, eu acho que seu portfólio tem qualidades muito legais. Espero ter ajudado de alguma forma aí, tá? Continue estudando e espero que apareçam trabalhos melhores pra você no futuro. Certo? E como a metal é sharp, exatamente, Pedro. Não pode ter aspecto de fofinho, né?